importam aqui para o cenário do sul do país. Olha só, teve uma vereadora de Santa Catarina que denunciou uma suposta saudação nazista em ato antidemocrático. Inclusive, essas denúncias implicaram na cassação por parte da vereadora. E para conversar sobre o tema está justamente na linha ela, que é advogada e vereadora de São Miguel do Oeste, Maria Tereza Capra. Vereadora, primeiramente uma boa tarde, obrigado por nos atender. É uma situação medonha, que de certa maneira não tem sentido algum. A senhora faz uma denúncia de algo que é considerado grave e acaba sendo cassada logo na sequência, depois de um processo na Câmara Municipal do município que ocorreu de uma forma muito rápida, por sinal também. Chama a atenção. Mais uma vez, boa tarde, seja bem-vinda. Eu gostaria que a senhora se manifestasse a respeito do assunto, né, nesse primeiro momento. Boa tarde, Jean Costa, boa tarde a todos os ouvintes aí do Bastidores do Poder da Rádio Bandeirantes e da minha querida Porto Alegre. Então, eu só para dizer aí que eu sou natural de Canoas e estive nos últimos 90 dias refugiada em Porto Alegre, né? Então agora a gente, para a sessão de sexta-feira, eu consegui, depois de a inclusão de um programa de proteção aos defensores de direitos humanos, né, do Ministério dos Direitos Humanos, eu consegui retornar para a sessão, mas acabei recebendo mais uma ameaça, mais grave ainda, e agora estou reclusa, aguardando uma escolta, alguma coisa, ver o que nós vamos fazer. Em relação ao processo de cassação, quero dizer que é algo da coisa mais absurda que eu já vivenciei em toda a minha vida. Eu sou advogada há 26 anos, fui policial civil durante 8, tenho 53 anos e nunca vi nada semelhante. E muito menos por conta do motivo que alegam que eu hoje estou sendo responsabilizada. Paguei com o meu mandato o fato de que outras pessoas fizeram um ato, né? Praticaram atos antidemocráticos e fizeram um gesto que remeteu a comunidade judaica, a Embaixada da Alemanha, as pessoas que conhecem minimamente de história, que viram aquele gesto, também ficaram tão espantadas e indignadas quanto eu, mas a argumentação dos vereadores é que eu sujei o nome da cidade, eu propaguei uma notícia falsa, né? E por isso São Miguel do Oeste hoje está marcado no cenário nacional e internacional, né? Então, o processo foi rápido porque não houve nenhum pedido de prorrogação, poderia ter sido, né, feito pela comissão, devidamente justificado. Ao contrário, nós fizemos, a minha defesa fez vários pedidos para que fosse, primeiro, os vereadores que conduziam o processo, né, da comissão processante, se declarassem impedidos, porque eles estavam lá também no ato antidemocrático, né? Sim. E dizer aqui, aproveitar esse espaço para dizer que não fui eu quem filmou aquele ato, não fui eu quem divulgou aquele vídeo, né? O que eu fiz foi manifestar a minha indignação através de um vídeo na minha página do Instagram, e ficou na rede durante 1 hora, porque a quantidade de ofensas que eu recebi, ameaças, eu fui obrigada a retirar do ar. Então, meu Instagram tinha 1.800 seguidores, né, e ficou 1 hora. E as pessoas que me acusam, né, também estão sendo investigadas naquele inquérito de investigação dos atos antidemocráticos que tramita no Supremo Tribunal Federal, né, na condução do ministro Alexandre de Moraes. Sim. Inclusive, no dia 8 de janeiro, teve uma das pessoas que me ameaçou aqui em novembro, foi presa lá em janeiro, lá em Brasília, né, por ocasião daquele atentado lá na Esplanada.
Sim. Agora, vereadora Maria Tereza, a senhora vai recorrer dessa cassação, né? Porque, além desse fato que a senhora traz aqui, são denúncias envolvendo ameaças como um todo. Eu imagino que a senhora também vá contar com algum tipo de escolta, né? Pelo menos pelo tom, assim, de preocupação em relação à sua fala. Mas como é que a senhora tem até mesmo conversado com seus demais colegas, por enquanto ex-colegas, em virtude do mandato cassado, diante dessa situação como um todo, que é grave, é extremamente incomum, mas que traz uma atenção para um tema que vem se criando, né, cada vez mais, especialmente no estado catarinense, né, que é em relação a esses atos envolvendo o nazismo como um todo. Exato. A minha defesa aqui, os advogados, juntamente meus advogados, que cuidaram desse processo que agora já estão providenciando os mecanismos aí para recorrer, né, os recursos necessários. O Diretório Nacional do PT também já está envolvido e tem o apoio, enfim, de inúmeros setores, né? Infelizmente, Jean, essa situação do neonazismo, do fascismo, aqui, especialmente aqui no sul do Brasil, ela é muito forte, né? Então, por isso aquela cena causou tanto impacto em todas, né? Todas as pessoas que conhecem minimamente de história, né? E pelo contexto também, né? Porque não estavam numa igreja, né? Orando, estavam na frente de um quartel pedindo intervenção militar. Isso é um atentado às instituições democráticas, é um atentado à própria democracia. E aquele gesto, naquele local, naquele momento histórico, né, da política, em que as pessoas não estavam concordando com o resultado das urnas, né, agrava mais ainda a situação. Então, nós temos que nos contrapor a esse avanço, tanto da ultradireita, do conservadorismo, do ultraconservadorismo, né, e dessas práticas neonazistas, filonazistas, né, fascistas, enfim, tudo aquilo que atente ao Estado Democrático de Direito e às garantias e os direitos individuais do cidadão, inclusive o que aconteceu na Câmara de Vereadores, né? Um atentado à pluralidade, um atentado à participação da mulher na política. Eu acho que isso é violência. O que eu estou vivendo, não tenho dúvidas disso, né? É violência política de gênero, é algo que tem crescido muito nos últimos anos, né? De uma forma espantosa, e que, para mim, é produto, né, dessa onda conservadora que está pairando ainda sobre o país e que teve incentivo, né, de um presidente que elogiava, imitava, né, práticas nazistas também durante o seu governo, né? A gente não pode esquecer daquela cena de fazer live tomando leite, né? De fazer gestos, o ministro, enfim, da cultura aquela vez, né? Naquela situação, então, conversar, receber como presidente, né? A neta de um nazista. Então, isso é muito, muito difícil, né? E para terminar, assim, eu digo, para terminar, ou para aumentar ainda mais o meu espanto, eu tive acesso a um vídeo que foi feito por algumas pessoas que estavam em outro dia, né? Naquele acampamento na frente do quartel, com duas crianças marchando e uma delas com o braço estendido acima da cabeça. Criança de 5, 6 anos. Sim. Não pode. Isso aí não é possível. A gente precisa reagir a isso, né? E trabalhar para que não seja banalizado um ato como aquele. Vereadora, a senhora também sofreu ameaças de morte nesse meio tempo, né? Como?
A senhora também sofreu ameaça de morte nesse meio tempo, ou não chegou a sofrer, a vereadora Maria Tereza? Sim, então, lá em novembro, né, o que fez com que eu me retirasse do município, do estado, né, eram ameaças do cunho, não bastava cassação, tinha que ter eliminação, riscaram o meu carro, né, desenharam uma eliminação numa bonequinha, né, então fizeram ali uma representação de uma eliminação mesmo, né, e também monitoravam os lugares onde eu ia, e também teve uma manifestação dizendo vou gastar o meu réu primário com ela, sabe? Que a gente sabe que, de acordo com toda aquela situação, não era simplesmente uma brincadeira, né? Não se pode entender esse tipo de comportamento como brincadeira. E agora, então, no dia que eu estava chegando na sessão, eu tive acesso, então, me comunicaram de um e-mail, que depois estava na minha caixa de correio também, do e-mail institucional, de uma ameaça para mim, para a vereadora de Joinville, para a vereadora de Criciúma, o presidente estadual do partido do PDT, e incluindo o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Lula, Alckmin, né? Mas para mim, especificamente, disse o seguinte, agora é a caixa, né? Já foi a cassação, cassamos o seu mandato, vamos caçar a sua vida. Meu Deus. E depois dizendo que a ameaça era para mim, né? Que iam me matar, eu e a minha família. Então, é gravíssimo isso. Além de terem dito também no e-mail, né? Que São Miguel do Oeste não era uma cidade nazista, era uma cidade nacional socialista. Então, que é o partido nazista da Alemanha. Pois é. Vereadora, antes da gente finalizar, eu gostaria das suas considerações finais por aqui, vereadora Maria Tereza. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que tudo isso que eu passei nesses últimos meses, né, para mim, sinceramente, precisa servir para que as pessoas se deem conta de que esse tipo de atitude, né, e que aquilo que aconteceu no Holocausto com aqueles milhões de judeus, a gente não pode esquecer, não pode banalizar, né? E gestos como aquele jamais devem ser repetidos. Né? Não importa em que circunstância, nós precisamos ter a responsabilidade social e responsabilidade histórica, né? De não repetirmos aquele gesto, seja por qual motivo for, né? Não se pode fazer isso. E que a nossa luta na defesa dos direitos humanos, né? Ela vai continuar e estamos mobilizando todas as instituições para que cumpram o seu papel, né, no sentido de dar segurança para nós, para que possamos continuar o trabalho. Agradecer profundamente a população de Porto Alegre, uma cidade que eu adoro e que, mesmo naquelas condições que eu estava, né, fui muito acolhida ali por você. Obrigada. Conversei aqui com a vereadora de São Miguel do Oeste, Maria Tereza Capra. Vereadora, muito obrigado, um bom começo de semana e até um próximo contato. Obrigada igualmente para você. São 13h38, rápido intervalo aqui no Bastidores.